recording aqui. Pronto. Beleza. Eu também comecei o Start Recording. Epá, se uma delas correr mal, pelo menos a outra está viva, ok? Sim, sim, perfeito. Pronto, A ok, gente fica força. com backup aqui. Ok, então vamos mandar entrar o pessoal, pá, ok? Vou dar o start aqui, tá bom? Pronto, epá, mas convém começarmos sempre à hora certa, não é? Para aí com um minuto de atraso ou qualquer coisa. Ah, sim, sim. Vou começar agora então. Força, É, força. aí a gente já começa aqui, tá bom? Ok, força, força, Boa força, sorte, força. André. Obrigado, cara. Ok, obrigado. Então, um Falou. abraço, até já, até já. Até. Tem um detalhe. Ah, esqueci de falar, André. Sim, start broadcast, sim. É, The eu cliquei. broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ah, muito bem. Eles não conseguem ouvir a gente por enquanto, pelo que eu sei. Ou Ah, conseguem? conseguem, conseguem. Acho que é só no horário. Não, não, já devem estar ouvindo. Legal, bacana. Hum, já começamos a ter mais gente. Sim, sim, tem uma pessoa. Ok. Vamos ver então se esperamos mais uns minutos. Sim, sim. Tem um minuto ainda, né? Tem um minutinho ainda. Ok. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Vamos iniciar mais uma sessão do 24 Hours of Pass em português. É, então vamos lá. Pessoal, não esqueça de visitar a gente no Twitter com arroba 24hop português. E
postar nessa hashtag. E teremos alguns brindes hoje de alguns patrocinadores. Gostaria aqui também de agradecer os patrocinadores. Para vocês concorrerem aos brindes, vocês terão que preencher a pesquisa no final dessa sessão, tá ok? A Pluralsight vai passar um treinamento vai passar uma subscrição de 1 ano, e a SQL, se não me falha a memória, a Apex SQL vai passar a suite DBA de... É um valor de algo em torno de $4.000, alguma coisa assim, para uma pessoa que for sorteado. E se você participar de todas as sessões, do maior número de sessões possíveis e preencher o questionário no final, você tá automaticamente concorrendo a esses brindes aqui. Ok? Próximos eventos que teremos, para quem está no Brasil, SQL Saturday 469 Brasília. Vai ser agora nesse sábado. E vai ter um SQL Saturday em Lisboa, SQL Saturday 485, no dia 20 de fevereiro do ano que vem. Esperamos vocês lá também. Aqui eu vou passar a palavra para o André Melancia. Ele vai falar a respeito de segredos da ABIN e do SIS, aplicações seguras com acesso multicamada. Para quem estava com as sessões antigas, Query Store no SQL Server 2016, a sessão já foi hoje, ela foi trocada no começo da semana, e as sessões serão gravadas, tá? Então, vocês não tem problema, vocês vão ter acesso a todo esse tipo de informação mais para frente, tá? André, é contigo aí, cara. Você consegue passar obrigado, aí? Então. Imagina, que é isso. Obrigado, Marcelo. Sim, posso passar então? Pode passar. Então, vamos a isso? Ok, creio que já se está a ver. Então, antes de mais, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos por estarem aqui a assistir. Sei que há muita gente, tanto no Brasil como em Portugal, que tem assistido a estas sessões todas das 24 horas da PASS em português, e esperemos que até ao final destas 24 horas consigamos ter muito mais gente. Portanto, isto aqui o que nos une é a nossa língua portuguesa, e acho que vale a pena fazermos deste tipo de iniciativas exclusivamente em português. Antes de mais nada, portanto, esta sessão tem na altura um nome curioso, não tem nada do outro mundo. Por favor, isto não tem nada a ver com terrorismo, nem é nada que se pareça. Eu sei que é uma coincidência, mas garanto que não fui eu. Ok? Antes de mais nada, uma informação sobre mim, acho que é da praxe. Parece-me que sim, portanto, vamos passar rapidamente a este slide. Se depois quiserem, esta informação vai ficar disponível na gravação, portanto, podem contactar-me sempre que quiserem. Ok, antes de mais nada, convém referir que tipo de sessão é esta. Portanto, isto aqui basicamente é uma sessão para iniciantes. É uma sessão que é útil tanto para developers como para estudantes desta área, e também é útil especialmente para os developers que são de áreas que utilizam tecnologias como MariaDB ou eventualmente MySQL, que bem são a mesma coisa, e que realmente não utilizam como deve ser os sistemas de base de dados, ok? Portanto, basicamente os únicos requisitos que são necessários é uma pessoa perceber minimamente o que é que são queries, o que é que são tabelas, o que é que são os objetos típicos da base de dados, não é nada do outro mundo. Estes exemplos que eu vou fazer e que eventualmente vão estar disponíveis vão correr na minha versão, neste caso, do SQL Server 2016, no CTP neste momento ainda é o 2 ponto qualquer coisa, ainda não instalei mais nenhum. Mas a partir disto funcionaria a partir da versão do SQL Server 2005, que hoje em dia já está praticamente em vias de ser obsoleto.
Ok, começando então, o que é que nós vamos ter? Nós temos no SQL Server e no Oracle, nós temos uma grande quantidade de ferramentas que estão disponíveis e que a maior parte das pessoas que trabalham nestes sistemas felizmente utiliza, embora eu tenha visto também em muitas empresas que há pessoas que infelizmente se esquecem que elas são importantes. Creio que já todos nós vimos, portanto, vimos sistemas feitos por empresas que às vezes se esquecem de colocar chaves primárias em tabelas. Eu sei que isso, enfim, não é uma coisa minimamente recomendada, mas há situações em que isso acontece e é desagradável porque depois quando nós vimos a seguir e tentamos resolver determinados problemas, nós deparamos logo com problemas estruturais destes. Isso é realmente desagradável. Ok, se nós pensarmos nos utilizadores que utilizam MariaDB e MySQL, estão muito limitados. Por exemplo, no caso do MariaDB, só o InnoDB é que garante, por exemplo, foreign keys. Nós não temos no MyExam, não temos as foreign keys disponíveis, simplesmente não funcionam. Simultaneamente, se nós tentarmos fazer constraints, como por exemplo, dizer que um campo numérico tem que ser maior ou igual a zero, nós podemos fazer esse pedido numa linguagem DDL e ele aceita esse pedido, mas depois esquece por simplesmente fazer essa validação quando nós tentamos guardar os registros na base de dados e eventualmente nesses campos até aceita valores negativos, apesar de estar lá uma check constraint a pedir-lhe para não fazer isso. Portanto, isso implica automaticamente que as pessoas que utilizam este tipo de base de dados, MariaDB, MySQL, simplesmente não utilizam estas ferramentas que até são bastante importantes. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma destas ferramentas, sendo que as duas últimas são específicas apenas do SQL Server e o Oracle também as implementa à sua maneira. Mas, portanto, vamos então avançar. Ok, as coisas habituais que nós temos nas tabelas, e atenção que isto aqui, eu peço desculpa às pessoas que já sabem isto, e eu espero que a maior parte das pessoas que estejam a ver isto já saibam, mas eventualmente há sempre pessoas que ou não sabem ou eventualmente não estão habituadas a utilizá-las regularmente, e aqui basicamente sou eu a dizer às pessoas que isto é mesmo necessário utilizar, não se esqueçam de utilizar isto. Se vocês fizerem sistemas que não têm estas opções, então alguma coisa está errada no desenho que vocês fizeram deste sistema. Portanto, a primeira óbvia são as primary keys. Se vocês fizerem tabelas onde se esquecem de colocar uma primary key, há alguma coisa claramente errada com o desenho da vossa base de dados. Têm que ter sempre uma primary key. Okay? Aqui há uma opção, Unique Indexes nem sempre utilizamos, mas, por exemplo, em tabelas onde, vamos imaginar uma tabela de pessoas, ou uma tabela de clientes, pessoas clientes, nós temos eventualmente um identificador único que usamos como chave primária, mas também faz sentido ter um index que seja único, um index unique, naqueles campos que utilizam, por exemplo, o número de identificação fiscal ou coisa parecida, um número de identidade, um número de passaporte, etc. Portanto, é útil implementar logo diretamente na base de dados, mesmo porque a app pode eventualmente não precisar de implementar isto e depois a validação ser feita diretamente na base de dados e aí, quando alguma coisa falha, apenas é necessário que, do ponto de vista da app, ele resolva o erro de uma forma simpática para o utilizador. Foreign keys também são coisas, obviamente, muito importantes. Se vocês fizerem aplicações que se esquecem das foreign keys, há alguma coisa também claramente errada, porque vocês não conseguem garantir a integridade entre os dados das várias tabelas e isso aí, obviamente, que é grave. Utilizadores que utilizam MySQL, MariaDB, etc., SQLite, eventualmente, por hábito, não têm este tipo de comportamento de usar foreign keys e realmente fazem bastante falta. Ok, check constraints, portanto, são constraints simples que nós colocamos a nível dos campos, já é conhecido. Fazer validações como exigir que um determinado campo seja sempre positivo, ou maior ou igual a zero. Outras validações como dizer que o ano de uma determinada data restada num campo de data tenha que ser superior a 1950, portanto, ao ano de 1950, porque por alguma razão queremos discriminar utilizadores que são mais velhos do que 1950, desculpem lá.
Eventualmente também temos os valores pré-definidos, portanto, se nós tivermos uma app que vai escrever na base de dados e se esquece, por alguma razão, de incluir todos os campos quando faz o insert, é muito importante nós termos valores pré-definidos, valores default, para os colocar. Uma das formas típicas de o fazer é exatamente colocando o valor, definindo um default para cada um dos campos. Este exemplo que eu aqui coloco é um exemplo habitual também, que é criar sempre um campo, tipicamente no final da tabela, que define qual é que foi a data de criação do registro e a própria app, portanto, quem vai escrever eventualmente na tabela, nem tem que se preocupar muito com esse campo, nem sequer faz nada ao campo, simplesmente portanto, este default é que se preocupa de preencher o campo pela primeira vez quando é criado. Portanto, isto facilita também o trabalho do programador. Portanto, nós temos que pensar que nós estamos do lado da base de dados e também do lado do programador. Se pudermos facilitar a vida do lado do programador, é sempre importante fazê-lo. Okay? Avançando, coisas mais complicadas que eu sei que muita gente não utiliza. Não é assim tão complicado, mas muita gente não utiliza. Os triggers, basicamente, os triggers típicos que nós temos, executam ações quando nós fazemos alterações aos dados. Portanto, quando nós inserimos dados, quando nós fazemos update aos dados. Mas existem, obviamente, outros triggers, já vamos falar mais à frente deles. E agora começamos aqui a falar de uma coisa que eu ainda não tinha falado antes, que é, nós até agora falamos sobre fazer alterações a nível da base de dados, das coisas típicas, portanto nas tabelas e nos campos, mas não nos esquecemos um pouco de falar sobre regras de negócio. Ou seja, as nossas regras de negócio por vezes não conseguem ser moldadas exatamente da mesma forma como nós moldamos uma tabela. Por exemplo, se nós tivermos uma tabela portanto, se fizermos uma encomenda e essa encomenda vai ter normalmente um cabeçalho, portanto vai ter uma tabela de cabeçalho que informa qual é que é o cliente, qual é que é a data, etc. E depois vai ter uma outra tabela hierarquicamente abaixo dela, portanto uma tabela filha ou uma tabela, o nome que vocês quiserem dar-lhe, que vai ter cada uma das linhas da encomenda, portanto informando qual é que é a quantidade sobre um produto, a quantidade sobre outro produto, portanto, várias linhas para o total. Neste caso, nós podemos ter interesse em utilizar um trigger para ir fazendo o insert a cada uma dessas linhas da encomenda, a linha de detalhe da encomenda, e depois o registro PI, que já estava previamente criado, começou a ser criado com o valor zero, portanto, o valor monetário zero, e vai ser incrementado com o valor exato de cada uma das linhas à medida que nós criamos cada uma dessas linhas de detalhe. Portanto, um trigger pode, por exemplo, ser utilizado para essa funcionalidade. Eventualmente, nós podemos utilizar o trigger para validar se um utilizador que esteja a escrever, portanto, um insert, um update, se esse utilizador tem permissões para executar uma determinada operação. Ou seja, por exemplo, se eu quiser fazer uma operação de transferência de dinheiro, eu vou ter que retirar de dinheiro numa conta, portanto vou ter que fazer um update a um campo qualquer do saldo da conta e retirar de lá dinheiro e eventualmente no outro registro da conta de destino, eu vou ter que ir a esse mesmo campo de saldo e somar o valor que eu quero transferir. Mas pode haver situações em que um determinado utilizador só tenha permissões para transferir dinheiro, porque, portanto, é um utilizador que pode estar num caixa, portanto, num balcão, e só ter permissões para fazer transferências até um determinado valor. Portanto, pode não poder transferir mais do que não sei quantos mil euros ou não sei quantos, pronto, a unidade que for. Entretanto, nós também podemos utilizar os triggers para outras funcionalidades. Ou seja, vamos imaginar que nós temos uma tabela e de vez em quando essa tabela é alterada por vários utilizadores. Nós podemos utilizar um trigger para simplesmente registrar que houve alterações feitas a essas mesmas tabelas e depois, daí para a frente, passar imediatamente essas alterações, eventualmente guardando o estado antigo, o estado novo, ou guardando apenas o estado antigo, se for essa a opção do DBA que tiver a criar esta solução, e guardar estas informações todas de alterações numa outra tabela de histórico.
Ok. De tipos de triggers, nós eventualmente temos vários tipos. Começando pelos triggers mais utilizados, mais típicos, temos os triggers de Data Manipulation Language. Portanto, quando nós apagamos um registro, quando nós alteramos um registro ou inserimos um registro, podemos aplicar basicamente dois tipos de triggers. Um after trigger e um instead of trigger. No primeiro caso, estes triggers correm após as alterações à base de dados terem sido feitas. Portanto, eu fiz uma alteração de um registro, portanto, ele alterou o registro e depois executa o trigger, enquanto o instead of trigger corre em vez dessa mesma alteração. Ou seja, nós depois temos de definir qual é que é o comportamento. Se eu fizer, por exemplo, um update a uma tabela que tiver um instead of trigger, eu depois, dentro desse instead of trigger, eu tenho que fazer qual é que é o comportamento desse update, tenho que descrevê-lo internamente, porque ele depois já não vai fazer esse update original. Vai fazer o que nós definimos dentro do trigger. Triggers DDL são menos utilizados. Eu diria que num sistema normal mais pequeno, digamos assim, são pouco utilizados, mas se formos a um banco ou uma coisa, ou uma infraestrutura mais crítica, por exemplo, os DDL triggers são mais utilizados e fazem mais sentido ser utilizados. Um exemplo para um trigger é, por exemplo, se nós quisermos garantir que ninguém pode apagar nenhuma tabela, ou nenhuma view, ou nenhum outro objeto que nós indiquemos, nós podemos criar um trigger que seja executado cada vez que se tenta fazer um drop de uma tabela, independentemente ou não de se a pessoa tem permissões para isso. Mesmo que a pessoa tenha permissões, nós, nesse trigger, nós podemos simplesmente dizer para cancelar essa operação de drop. Portanto, facilita-nos um bocado a salvaguardar os nossos dados. Existem também triggers, por exemplo, como eu indiquei aqui no exemplo, cada vez que nós criamos um login. Portanto, e quem diz criar um login pode ser outra situação, por exemplo, fazer uma alteração de permissões ou qualquer coisa assim. Todas aquelas situações que nós podemos achar suspeitas e queremos realmente ter um trigger para nos informar. Por exemplo, isto pode ser tão simples como restar numa tabela que estas alterações foram efetuadas e por quem é que foram efetuadas. Ou eventualmente, por exemplo, se nós quisermos isso, podemos simplesmente receber um e-mail ou qualquer coisa assim cada vez que há uma destas alterações, e assim somos informados em tempo real que essas alterações foram feitas e eventualmente podemos entrar no sistema e corrigir as alterações se o sistema estiver a ser atacado, seja pelos nossos colaboradores, seja por alguém de fora que teve acesso ao sistema. E eventualmente temos também alguns triggers mais interessantes também, são os logon triggers, onde nós podemos registrar todas as entradas no sistema e eventualmente até mediante determinadas regras de negócio, como por exemplo dizer que determinada pessoa ou determinada pessoa dentro de um determinado grupo de utilizadores não pode entrar no sistema a partir de certas horas da noite, porque o horário de expediente, o horário de funcionamento da empresa é apenas das tantas às tantas horas. Portanto, nós podemos negar isso ou simplesmente restar que a pessoa entrou sem nada de especial. Existem também triggers CLR, que eu não vou falar muito, mas basicamente são triggers onde nós podemos fazer o desenvolvimento desses triggers numa linguagem .NET e tem algumas opções interessantes para utilização, mas não é o âmbito desta apresentação. Ficam aqui apenas para listar todo o tipo de triggers. Depois dos triggers temos as views. Ora, eu espero que toda a gente saiba o que é uma view. Basicamente, uma view não é mais do que um query que fica registado no sistema. Depois, obviamente, temos vários tipos de views. Nós podemos materializar as views, fazer coisas com as views, mas aqui estamos a falar mais num nível conceptual. Não precisamos de entrar nos detalhes depois como é que as views são implementadas. Mas basicamente, eu numa view posso, por exemplo, implementar regras de negócio. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho uma view onde eu quero que os meus colaboradores só tenham acesso, os meus colaboradores de um determinado país só tenham acesso aos clientes desse mesmo país. Eu posso fazê-lo através de uma view em que um dos critérios do query que está dentro da view é exatamente verificar qual é que é o país do colaborador que está ligado e depois limitar a lista de clientes, ou o que quer que seja, pelos países associados a esse mesmo colaborador.
Portanto, nós conseguimos limitar dessa forma. Convém indicar também que é possível fazer alterações às views, desde que as views não sejam muito complexas. Por exemplo, se fizermos views com group by, isso deixa de ser viável. Ou se a view tiver ligada com muitas tabelas de formas que se tornem muito complexas, a alteração de registros através da view pode não ser muito simpática ou simplesmente não ser possível. Convém mencionar que se nós fizermos alterações às views, portanto, eu posso pegar num cliente e usar a view como sendo uma tabela normalíssima, portanto, fazendo inserts, updates e eventualmente deletes na tabela, desde que eu respeite as condições. Se usar, por exemplo, este with check option, eu tenho que respeitar essas condições. Por exemplo, se eu quiser criar um cliente, se eu for uma pessoa do Brasil e quiser criar um cliente que seja de Portugal, se eu tiver esta with check option ativa, eu não vou poder fazer isso. Eu só vou poder criar clientes através da view se eles estiverem no mesmo país que eu, ou neste caso, do exemplo, seria do Brasil. Se eu não tiver esta with check option ativa, então eu posso criar clientes, mas eu nunca mais os vou ver. Portanto, eu crio-os na view, eles simplesmente, quando eu tento consultar a view novamente, eles simplesmente desaparecem. Eles estão lá, mas eu não vou ter permissões para os ver, apesar de eu já os ter criado. Portanto, esta opção de ter o with check option ativa pode ser interessante para limitar o que depois os colaboradores podem fazer. Ok. Eu creio que há muito pouca gente, infelizmente, e muito poucos sistemas que eu tenho visto que implementam schemas. Se nós formos, por exemplo, ao AdventureWorks, e as minhas desculpas, porque entretanto já saiu o AdventureWorks 2016, mas eu neste momento só instalei o 2014, porque também não é o tipo de coisas que seja muito problemático. Quando nós vamos a um schema, nós temos, como está aqui no exemplo, vários schemas. Aqui só aparecem na lista o schema Persons em baixo e o schema Human Resources em cima. Portanto, basicamente o que é que são os schemas? São uma espécie de contentores para objetos, são uma espécie de conjuntos de objetos, seja ele tabelas, seja ele outro tipo de objetos, que basicamente estão estruturados de acordo com o nosso negócio. Ou seja, neste exemplo da AdventureWorks, que toda a gente tem acesso, eu tenho aqui uma separação em que tenho algumas tabelas associadas a recursos humanos, portanto são só, não digo exclusivas, porque não são necessariamente exclusivas, mas são basicamente de coisas que as pessoas dos recursos humanos vão utilizar, vão trabalhar. Depois temos aqui o schema Persons, que são normalmente utilizados, e neste caso são utilizados um pouco por toda a gente, e depois mais para baixo poderia ter coisas como a parte dos utilizadores dos sistemas financeiros, dos sistemas de estoques, etc. Cada um deles podia ter um schema próprio para nós podermos estruturar isto. O que é que isto nos dá em relação a não ter schema? Se nós não tivéssemos schema, basicamente nós iríamos ter apenas um DBO ponto qualquer coisa e todas estas tabelas estariam todas ao molho, digamos assim, e não seriam muito organizadas. Portanto, nós, como DBAs, nós queremos organizar as coisas para encontrarmos depressa, e se nós tivermos, por exemplo, um ERP que tenha mais do que 200 ou 300 tabelas, se nós não estruturarmos isto por esquemas e dividirmos a coisa de uma forma lógica, então vamos passar muito tempo a tentar encontrar as coisas, o que é complicado. Portanto, já agora também convém referir que eu posso definir permissões para os utilizadores a nível do schema. Portanto, eu posso definir que os utilizadores de recursos humanos têm logo imediatamente acesso de leitura e escrita a todo o schema de Human Resources, como está aqui no exemplo. Mas, por exemplo, uma pessoa da área de stocks, de gestão de stocks, pode apenas ter acesso de leitura a este schema de recursos humanos, ou eventualmente nem sequer ter acesso a ele, por exemplo. Portanto, isto é uma coisa que nós, em termos de permissões, nós podemos agrupar permissões pelos schemas, o que também se torna muito prático para simplificar. Ok, mais coisas. Também espero que muitos já tenham ouvido falar de Stored Procedures. Portanto, não são mais do que são umas funções. Se pensarmos nisto, são como funções.
Eu não vou refalar portanto, nesta sessão sobre funções user-defined functions. Portanto, eu vou aqui apenas referir o stored procedure, mas pensem que tanto stored procedures como user-defined functions, também é apenas uma falha nos slides quando eu acabei por fazer a tradução, não incluí, podem ser utilizadas para esta finalidade. A nível de stored procedures, como é que nós podemos pensar nos stored procedures? São unidades em que nós colocamos lá dentro uma ou várias operações que nós podemos executar e executamos aquilo de uma forma atómica. Por exemplo, as aplicações podem querer, por exemplo, pedir para fazer uma transferência de dinheiro entre duas contas de dois clientes, portanto, num banco. Eu, do ponto de vista da aplicação, eu posso fazer isto de várias formas. Posso ir a cada uma das tabelas, fazer a subtração numa conta e fazer a soma na outra conta de destino, o que torna a coisa problemática, e um banco eventualmente não iria gostar que as aplicações, como por exemplo o home banking de um cliente, fizessem isso diretamente. Seria um risco de segurança, mas do ponto de vista do Stored Procedure, nós podemos implementar um Stored Procedure chamado de transferência, em que basicamente recebe como parâmetros a conta de origem, a conta de destino e obviamente o valor que quer transferir, e depois no final retorna apenas se correu bem, se correu mal, e eventualmente se correu mal, por que motivo é que correu mal. Por exemplo, o utilizador não tinha saldo, ou a conta não existe, ou qualquer outro motivo, ou alguma restrição que a conta está congelada, qualquer coisa assim. E depois, do ponto de vista da app, a app simplesmente retorna ao utilizador uma mensagem que o próprio Stored Procedure pode ter retornado em formato textual mesmo. Ok, dentro do Stored Procedure, basicamente, nós podemos meter o que nós quisermos. Inserts, updates, deletes, uma mistura destes todos. Podemos misturar muitos ifs e muitas estruturas de código sequencialmente, portanto, com muitas validações. Atenção que estas validações são sempre baseadas no negócio. Portanto, o negócio pode, por exemplo, validar se o utilizador tem saldo ou não, e isso coloca-se dentro do Stored Procedure antes de fazermos, obviamente, essa transferência. Além disso, podemos também validar se o utilizador tem ou não permissões para fazer essas mesmas operações. E isso aí, por vezes, aquelas permissões que nós temos a nível de Select, Insert, Update e Delete não são suficientes para definir que o utilizador, por exemplo, vamos imaginar o colaborador do banco, não tem permissões para gerir clientes que sejam ricos. Por exemplo, só pode gerir os clientes que sejam pobres. Os clientes que sejam ricos podem ser geridos por outros colaboradores que recebem mais dinheiro no final do mês, basicamente. Ok, seguindo em frente, nós já vamos voltar à questão dos Stored Procedures mais à frente. Eu tenho uma demo sobre isso. Mais à frente, quando nós fazemos transações, e isto aqui é onde, basicamente, como nós dizemos em Portugal, onde a porca torce o rabo, porque quase ninguém implementa transações e isso é desagradável. Quando nós implementamos uma transação, nós, seguindo aquele exemplo da transferência de dinheiro, nós podemos realmente fazer um begin transaction, retirar dinheiro de uma conta, colocar o dinheiro na outra, e depois no final fazemos um commit transaction. E do ponto de vista da base de dados, do ponto de vista dos outros utilizadores que também estão a fazer operações nessa mesma tabela onde tem as contas, onde tem o dinheiro dos clientes, do ponto de vista deles, ou correu tudo bem ou não correu bem, mas eles nunca vão ver a operação intermédia, que é sair o dinheiro de uma conta sem ter entrado o dinheiro na conta do outro. Okay? Portanto, isto é o conceito de uma operação atómica, que espero que a maior parte do pessoal por aqui saiba. Portanto, no meio disto tudo, nós podemos ter sempre aqueles azares e haver alguma operação que falha, e nesse caso nós fazemos um rollback e voltamos ao estado inicial, e as próprias transações têm mecanismos automaticamente para fazer isso sem que nós tenhamos que fazer linhas de código para resolver esse problema. Portanto, vamos imaginar que eu chegava lá, fazia a transferência, retirava dinheiro de uma conta, mas não tinha feito a validação se a segunda conta de destino existia. Quando eu vou tentar escrever na conta de destino, essa não existe, então nesse caso eu posso fazer um rollback e o valor
original, o valor do dinheiro que eu tirei da primeira conta, aparece miraculosamente na primeira conta outra vez. No entanto, as transações, convém também referir que as transações geram, obviamente, locks de registros, podem gerar locks eventualmente a toda a tabela se a coisa for muito complicada e se o conteúdo da transação assim o exigir, e isto implica que enquanto a transação está a decorrer, ninguém mais pode consultar a primeira conta onde eu já retirei o dinheiro, porque essa conta está ali em estado suspenso enquanto eu não me decidir a fazer o commit dessa transação e gravar tudo, ou fazer o rollback e cancelar tudo e voltar atrás. Existe uma alternativa para evitar o locking, portanto, se quisermos evitar o locking, há sempre a hipótese, utilizando stored procedures, de tentar evitar, por exemplo, uma das situações que eu não listei aqui é quando nós temos situações sequenciais, mas nós não podemos utilizar por alguma razão num campo nós não podemos utilizar o identity e nós queremos incrementar, mas baseado no valor anterior que estava. Portanto, nós podemos, por exemplo, fazer um update, em que, ou neste caso um insert, fazemos um insert e dentro do valor desse insert nós metemos lá dentro de parênteses, fazemos um subquery que retorna um escalar que é, por exemplo, um select max do valor da ID e depois somamos uma unidade a esse valor e isso emula-nos um incremento quando nós, por alguma razão, nós não podemos utilizar o identity. E isto aqui permite-nos também que nós não tenhamos locking como é utilizado nas transações. Ou melhor, o locking na prática até acontece, mas é tão pequeno que na prática existisse. Portanto, é preferível às vezes tentar usar alternativas quando nós sabemos que o locking vai demorar muito tempo. Por exemplo, se tivermos uma operação que nós sabemos que vai demorar 10 ou 20 segundos porque é muito grande, tentar que as primeiras, as primeiras operações dentro dessa transação evitem ao máximo o locking e nós podemos fazê-lo utilizando este tipo de técnicas. Não há aqui nenhuma regra científica para dar a volta a utilizar locking, portanto, muitas vezes é usar a criatividade, mas existem na internet muitas sugestões sobre isso, portanto, não vou falar muito mais sobre isso agora. Ok, para quem nas aplicações, portanto, isto é mais para os programadores, não tanto para os DBAs, não utilizam prepared statements, estão a cometer um erro muito grande, porque nós chegamos lá e dizemos que variável SQL é igual a select asterisco from tabela tal, where, abre aspas, qualquer coisa diretamente, isso é muito grave, porque permite coisas como SQL injection. Portanto, se nós utilizarmos prepared statements, nós temos a garantia que nunca vai acontecer SQL injection, nós temos a garantia que nós não estamos a meter datas em campos numéricos ou não estamos a meter varchars em campos de datas ou outras coisas parecidas quando os conteúdos não são compatíveis. Portanto, os stored procedures permitem-nos fazer isso e nós podemos criar funções de wrapper com uma ou duas linhas de código rapidamente que simplesmente fazem uma simulação como se fosse uma função normal de .NET e simulam essa função como sendo exatamente igual em termos de parâmetros, em termos de valores de retorno, etc., ao que nós temos disponíveis nos stored procedures. E depois, do ponto de vista dos programadores, os programadores podem utilizá-las facilmente. Isto aqui, obviamente, quando nós temos um stored procedure, por exemplo, como o stored procedure transferir dinheiro e receber três parâmetros como conta de origem, conta de destino e valor a transferir, não é? Em que o retorno basicamente é correu bem ou correu mal. E basicamente uma função de .NET pode ter exatamente essa mesma assinatura e eventualmente ser utilizada mais por lógica de negócio e o programador que está a programar nunca tem que saber em que tabelas é que tem que fazer inserts ou updates ou o que quer que seja, não tem que se preocupar com esses detalhes. Simplesmente sabe que houve uma transferência de dinheiro, porque retornou verdadeiro, porque a transferência correu com sucesso e não tem que se preocupar como é que aquilo foi feito da parte de baixo. Ok, portanto, falando agora sobre permissões.
Quando nós temos permissões, basicamente temos por vários tipos. Ou por login, portanto o utilizador é se há um login, podemos criar aqueles logins normais com username e password. Podemos também criá-los por utilizadores da AD, seja do domínio ou localmente da própria máquina, se nós não estivermos associados a um domínio. Entretanto, os mais interessantes são agora estes, que é nós podemos definir a AD e alguém que não sejamos nós, mas alguém da administração de sistemas, portanto, a fazer esta gestão das permissões dos utilizadores e nós damos permissões a um grupo da AD que é, por exemplo, o grupo de utilizadores que tem permissões para mexer na parte de recursos humanos. E esse grupo está definido na AD. Podem ser acrescentados ou retirados utilizadores em qualquer altura e não é preciso mexer no SQL Server. Pode ser um administrador de sistemas do Windows normal que faz isso. E do nosso ponto de vista, nós depois definimos permissões baseadas nesses grupos, o que torna toda esta gestão mais fácil, porque normalmente quem cria utilizadores na AD não são normalmente os DBAs, são os administradores de sistemas das ADs. Ok, depois eventualmente também temos os server roles. Normalmente os server roles acabam por são o administrador do servidor, aqueles roles típicos de backup database, etc. Portanto, normalmente não é tão interessante definir permissões por server role, é sim mais interessante definir permissões por database role. E atenção que aqui, além das permissões típicas que há, tipo o Deny Data Writer e outras assim, nós próprios podemos criar permissões user-defined de base de dados e aí se nós tivermos logins normalíssimos, agora esquecendo um bocado aquele exemplo que eu dei dos grupos da AD, se nós tivermos utilizadores normalíssimos, podemos então definir um database role, que é utilizadores que têm permissões de escrever no sistema de stocks, por exemplo, na parte de stocks. E aí depois o DBA que estiver a fazer isto acrescenta os vários utilizadores da base de dados que têm permissões nesse role a esse role, e automaticamente depois as permissões são definidas por role em vez de serem definidas por utilizador, que é uma coisa que se deve sempre, mas sempre evitar. Ok, depois existem também as application roles, eu vou dar-vos o exemplo já a seguir. Application roles. Portanto, as application roles basicamente são definidas como se fosse, portanto, a sintaxe, etc., é como se fosse um utilizador, mas basicamente são definidas a nível de apps. Eu tenho uma app, eu, por exemplo, compilo dentro da app o nome, o meu user, chamamos-lhe assim, de app, e gravo também qual é que é a minha password. Portanto, na prática seriam estas credenciais. E depois eu posso, qualquer utilizador faz um login, ou a própria app internamente tem um login com poucas permissões, para se o login for comprometido por alguma razão, esse login não ter permissões nenhumas de acesso dentro do servidor, conseguir apenas fazer login ao servidor é pouco mais. E depois, dentro disso, a app faz um impersonating, faz um pedido com o setup role, e depois, basicamente, para dizer que eu quero começar nesta ligação a ter as permissões que estão definidas para esse app role. O onSetUp role faz o oposto. E aqui o exemplo basicamente é este. Nós aqui definimos que a AppX, que tem o nome AppX, tem uma determinada credencial, que é a password 123. Estes dois parâmetros de baixo, nós podemos utilizar ou não, mas normalmente são utilizados e esta informação de cookies é guardada. Quando eu executo esta coisa, basicamente eu estou a ativar o app role. Portanto, quando eu fizer um select username, o username que eu vejo não é o utilizador que entrou no servidor, é sim o utilizador que entrou, é o utilizador AppX, que tem as permissões não do utilizador que entrou, mas apenas as permissões da AppX, que normalmente são superiores, não é? Tem mais permissões. Se eu quiser desativar isto, basicamente eu faço o unset app role, dou aquela cookie porque é necessário. Há também uma alternativa que é simplesmente fechar a ligação, mas se eu quiser não fechar a ligação e continuar com o utilizador inicial, eu posso fazer um unset app role, dou esta cookie que já foi definida anteriormente em cima, e basicamente quando eu faço novamente o select username, eu vou ver que o utilizador onde eu estou a correr já é novamente o original, que já não tem as permissões que a app role permite. Ok.
Basicamente, agora vamos chegar aqui à segunda parte da apresentação. Quando nós desenhamos um sistema qualquer que implica dados, implica algum tipo de permissões, nós temos que definir se o sistema vai ter, quantas camadas é que nós vamos implementar no sistema. A maneira mais simples é esta que está aqui no ecrã, em que nós temos duas bases de dados, dois exemplos de base de dados, podem ser no mesmo servidor ou não, agora é indiferente, e as aplicações A, B e C estão a falar diretamente com essas bases de dados. Portanto, isso é um modelo mais simples, é que é um modelo mais fácil em que elas fazem inserts, updates e deletes diretamente nas tabelas. Isto tem algumas consequências que eu vou agora listar de seguida. Portanto, eu não consigo definir permissões de negócio, por exemplo, eu não posso definir diretamente nas permissões da base de dados que o determinado colaborador só pode fazer gestão das contas para os utilizadores pobres ou para os utilizadores ricos. Portanto, isso aí é uma coisa que, do ponto de vista da tabela, os utilizadores pobres e os ricos estão todos enfiados na mesma tabela e são exatamente os mesmos, portanto não há separação, é apenas o valor do saldo que muda. Eu não tenho forma de garantir que os dados que cada uma das aplicações está a escrever na base de dados está correto. Portanto, eu assumo que esteja, mas alguma destas aplicações pode ser comprometida, por exemplo, em termos de segurança, e de repente alguém pode manipular diretamente as tabelas sem eu querer e comprometer-nos os dados e fazer-nos perder eventualmente dinheiro com isto. Eventualmente, nós, como eu indiquei, podemos fazer com que os utilizadores, se tiverem credenciais diretas na base de dados ou mesmo credenciais da AD que sejam validadas diretamente na base de dados, essas credenciais vão ser, então, qualquer utilizador pode utilizá-las para entrar diretamente no servidor, se tiver acesso, obviamente, físico ao servidor, e depois pode fazer alterações diretamente nas tabelas, o que é muito desagradável, e as regras de negócio depois não são validadas aí, o que pode dar consequências no futuro. E também não há uma questão de abstração física, ou seja, cada uma das apps vai ter que saber obrigatoriamente em que tabelas é que estão, por exemplo, as contas dos clientes, onde é que está o saldo, o que é que as apps têm que alterar em termos de tabelas para fazer uma transferência. Vão ter que saber que eu vou ter que ir ao campo X e ao campo Y. Portanto, se eu quiser de repente fazer uma alteração nessa tabela, por exemplo, as regras de negócio mudaram e eu quero fazer determinadas alterações e quero alterar a tabela física, eu vou ser obrigado a mudar também as apps todas que se ligam a essas tabelas. Porque basicamente porque eu não tenho abstração. Portanto, isto aqui é quando temos um modelo de duas camadas, sendo que a primeira camada é a camada dos dados nas tabelas e a segunda camada é então a camada diretamente das apps que o utilizador tem acesso. Num modelo de 3 camadas, ou mais camadas, eventualmente, não há aqui nenhum limite, nós temos nos cantos, começando pela direita dos slides, temos então as bases de dados, à esquerda temos as várias aplicações, mas pelo meio nós temos camadas de negócio. E essas camadas de negócio geram então várias abstrações. Normalmente as camadas de negócio, se forem implementadas na base de dados, e atenção, podem ser implementadas por web services num web server, qualquer coisa assim, ou qualquer outro modelo diferente. Esta apresentação vai apenas mostrar quando a camada de negócio está embutida dentro da base de dados e faz parte do SQL Server, mas poderíamos ter uma camada de negócios que estava fora da parte de base de dados, mas obviamente depois não tinha interesse apresentar isto numa sessão da SQL Pass. Né? Portanto, a camada de negócio, se for implementada na base de dados, portanto, esta camada do meio seria feita com Stored Procedures, com views, eventualmente com triggers e com outros objetos, user-defined functions, etc., que poderiam definir e abstrair a aplicação para não ter que se preocupar com a maneira como os dados estão fisicamente guardados.
Ora bem, quando nós temos mais do que duas camadas, portanto, há alguma abstração pelo meio, nós permitimos então que cada uma das camadas só fala com a camada seguinte. Então, eu não consigo ter acesso direto às tabelas se eu for à app. Okay? Portanto, isso permite-me, em termos de segurança, garantir logo alguma segurança. Os dados, em termos de integridade, são muito mais fiáveis. Porquê? Porque quando eu falo com a camada do meio, eu digo-lhe apenas que eu quero fazer uma transferência entre duas contas, específicas contas, e especifico o valor que quero transferir de dinheiro, mas não estou preocupado em saber onde é que fisicamente os dados estão guardados. Isso aí é o problema da camada do meio. E a camada do meio vai abstrair esse problema e vai escrever essas coisas do lado físico das tabelas, sem que a aplicação tenha que se preocupar com isso. E depois retorna apenas se correu bem ou mal cada uma dessas, essa operação no seu conjunto. Portanto, esta basicamente é a abstração de negócio também. Se eu tiver mais do que uma app, por exemplo, se eu for um banco e tiver uma app de home banking no telemóvel, tiver uma app de home banking numa página web, se eu tiver no balcão, se eu tiver máquinas de pagamentos automáticos, ou se eu tiver máquinas de levantamento de dinheiro, que aqui são multibancos, eu não sei que nome é que utilizam no Brasil, mas em inglês ATMs, eu posso fazer com que todas elas tenham funções como, por exemplo, o levantamento de dinheiro, em que indicam a conta para onde o dinheiro se retira e o valor a retirar, ou até mesmo aquele exemplo que eu dei da transferência, mas sem ter que se preocuparem com a implementação prática. O que é que isto permite? Se de repente o banco muda de política e diz que cada uma das transferências que é feita não pode ser maior do que 1000 moedas de ouro ou coisa parecida, a não ser que ele valide determinada coisa, que o cliente seja um cliente privilegiado ou qualquer coisa assim, então eu não preciso mudar cada uma das apps, não tenho que mudar o home banking, não tenho que mudar o balcão, não tenho que mudar as apps no telemóvel, porque essa validação já é feita a meio e ele simplesmente no meio, na camada do meio, vai-me dar um erro se correr mal e dá uma informação a dizer não está validado porque é mais do que 1000 moedas de ouro, então não está validado que não pode fazer essa transferência, dirija-se ao balcão ou coisa parecida. Ok, vamos falar então sobre a primeira camada. A camada então é a mais fácil. Estamos a falar então da camada física, onde nós guardamos os dados, não tem dificuldade nenhuma. Tem basicamente os nossos habituais, primary keys, etc., que falámos no início. Ninguém tem acesso a esta camada, ninguém app tem acesso a esta camada, só quem está no meio, naquela camada de negócio, é que fala diretamente com a parte física. E as permissões que eu defino, eu não tenho que dar grandes detalhes de permissões. É assim, é recomendado colocar permissões, obviamente, mas se eu me esquecesse de colocar permissões aqui nas tabelas, não era muito grave, porque a camada de negócio ia tratar desse problema. Okay? Entretanto, depois, eu sei que faltam 10 minutos, está aqui o Marcelo a avisar-me que faltam 10 minutos, correto? Desculpe te interromper, são 10 minutinhos isso aí. Ok, com certeza. Então, vamos avançar então. Obrigado, Marcelo. Entretanto, se eu tiver, por exemplo, a camada física espalhada em servidores diferentes, um em cada continente, ou dentro do mesmo servidor tiver aquilo em várias bases de dados, ou passar de uma base de dados para duas, ou qualquer coisa, isto aqui é um problema que é interno da base de dados física, é um problema que do ponto de vista da app eu não tenho que me preocupar, nem quero saber como é que aquilo está guardado. Se eu vou buscar os meus dados aos Estados Unidos, ou à Austrália, ou qualquer coisa, não é problema meu, porque há uma abstração e a camada do meio resolve esse problema. Isto aqui é bom também naquelas situações em que nós queremos fazer upgrades ao nosso hardware físico, queremos mudar, por exemplo, para a cloud, para o Azure, etc. E essa camada do meio, em vez de falar com o nosso servidor que nós temos dentro das nossas instalações, passa a falar com o servidor na cloud e resolve-nos o problema. E do ponto de vista das apps, não temos que mudar nada. Ok, a camada 2, que é a camada de lógica de negócio, basicamente recebe os pedidos da terceira camada e
fala com a primeira camada para guardar ou ler os dados. É uma camada de abstração, portanto, para todos os efeitos, não tenho que me preocupar quando eu falo com a segunda camada, quando eu sou a API e falo com a segunda camada, não tenho que me preocupar com a questão física de onde é que eles estão guardados. No entanto, essa segunda camada, a camada do meio, vai implementar regras de negócio que permitem que, quando são escritas as coisas na base de dados, são escritas respeitando as regras de negócio e a API não pode manipular essas coisas. Entretanto, as permissões são definidas, podem eventualmente ser definidas com base em tabelas. Por exemplo, como é típico nos ERPs, nós temos tabelas de permissões em que dizem que o colaborador tal tem permissões para isto ou aquilo. Em vez de serem definidas nas permissões diretamente no SQL Server ou em grupos de SQL Server, podem ser definidas em tabelas de permissões na própria base de dados, uma ou várias, depende da complexidade, e esses stored procedures depois validam exatamente nessas tabelas. Ok, avançando então, eles têm as apps apenas têm que ter permissões de select e de execute, não precisam ter permissões de inserts e updates, etc. Estão muito limitadas e têm acesso apenas às views e aos store procedures. Isto aqui para leitura. Para escrita, tipicamente têm permissões apenas de execute nos store procedures, mas eventualmente, até se fosse caso disso, e se assim for implementado, podem ter permissões de update em algumas views, update e insert nas views, desde que elas estejam implementadas com o with check option, que é aquilo que nós falámos já há pouco. Portanto, basicamente esta segunda camada tem store procedures, views e eventualmente triggers, user-defined functions e pouco mais. Ok, a terceira camada basicamente é do lado da app, em que eles fazem pedidos à segunda camada com as regras de negócio e é relativamente mais simples até para o programador implementar uma função de transferir dinheiro em que retorna apenas um resultado do que ter que fazer toda a complexidade da validação diretamente na app. Entretanto, as validações de negócio podem até ser passadas apenas para a camada 2, tipo, validar se tem ou não tem dinheiro portanto, para transferir. Isso pode ser feito apenas na camada 2 e a app simplesmente não tem que se preocupar com isso. É menos uma chamada que é feita ao sistema, para não tornar o sistema tão lento, e depois ele retorna apenas se der erro. Ok, e a informação que as apps têm acesso é apenas a informação que é realmente importante. Não tem acesso a mais nada. Ok, agora vou tentar aqui fazer uma demo. Nós sabemos que estas coisas correm sempre um pouco mal, mas vamos então tentar. A demo é bastante rápida e eu depois vou disponibilizar a demo de qualquer maneira. Eu espero que estejam a ver ao Marcelo, se por acaso não tiverem, diz-me. Basicamente eu criei uma tabela, uma base de dados vazia. Aqui está tranquilo, vou... André, aqui dá para ver, sim. Tá? Sim, aqui está tranquilo. Ok, perfeito. Muito obrigado. Eu basicamente vou criar então várias tabelas. Uma é a tabela de pessoas, portanto eu não queria utilizar o AdventureWorks, queria mesmo criar eu uma tabela de pessoas. Notar aqui algumas constraints, por exemplo, eu neste campo em que é a data de criação do registro, eu apenas meto aqui um default get date, nós já falámos sobre isto. Isto simplifica-nos depois quando eu estiver a escrever nesta tabela, não tenho que me preocupar nunca mais com este campo. E eventualmente tenho obviamente chaves primárias, mas isso eu não vou novamente falar sobre isso. Portanto, eu corro esta parte, executei esta parte, eu tenho uma validação em que digo que a pessoa tem que ser, como falámos há pouco, o exemplo de há pouco, a pessoa tem que ser nascida apenas em 1950 ou mais recente. Se for mais velha, nós vamos discriminar. Não me levem a mal, mas é só um exemplo. Portanto, eu coloquei esta validação na tabela. Entretanto, tenho uma tabela de contas. Isto é aqui onde está o dinheiro. Este balance é então o saldo. E tem uma limitação em que eu não permito que o saldo... Portanto, o saldo começa por ser sempre zero, que é o normal. E depois, mais aqui à frente, eu limito o saldo a ter que ser apenas o saldo positivo. Ok? Portanto, vamos então executar isto. Portanto, nós sabemos que estas coisas às vezes correm mal, mas pronto. Neste caso, isto aqui é uma foreign key, portanto, não fazia muito sentido termos então contas que não pertencessem a nenhum utilizador, portanto, temos sempre que implementar para garantir que o utilizador é válido. E depois eu vou criar uma tabela.
Sim, sim. Desculpa Está cortar. quase a acabar, não é? Não. Sim, sim. O próximo palestrante vai atrasar um pouquinho, então pode ficar mais tranquilo aí, Vai. tá? Feito. Mais 5 minutos depois da hora, talvez. Não? Acho Isso aí, que também é é isso aí, rápido. pessoal. Não há problema. Quem tá aí pra assistir a palestra do Thiago também, ele vai atrasar 10 minutinhos, tá? Ele vai começar às 9h10 aqui do horário do Brasil, tá ok? Ok, perfeito. Pode seguir aí, Atrasamos André, todos, tranquilo. atrasamos todos, portanto corre sempre bem. Problema. Vai lá, pode. Ah, Portanto, eu vou criar aqui uma tabela de permissões em que basicamente este username seria o equivalente ao nosso colaborador, portanto, com as permissões do nosso colaborador, o login do nosso colaborador, portanto, o username do nosso colaborador. Isto seria uma permissão que é permitir ver o saldo e isto aqui seria outra permissão que é permitir fazer transferências. Eu não vou fazer a coisa muito complicada, vou apenas criar a tabela e agora vou inserir registros. Antes de mais nada, eu vou inserir duas pessoas. Portanto, eu tenho aqui uma pessoa que nasceu nesta data e tenho aqui uma pessoa que vamos colocar que nasceu então em 1949 só para chatear. Se eu tentar executar o primeiro, obviamente não há problema. Se eu tentar executar o segundo, ele vai-me obviamente dar erro porque valida a check constraint e diz-me que a data de nascimento não é válida na coluna birth date. Isto aqui não tem dificuldade nenhuma. Eu vou meter isto em 1977 porque é a data do primeiro filme. Para quem conhece, é a data do primeiro filme. Desculpem lá, o dia não é exatamente aquele. Eu sei que o dia é muito mais tarde, mas pronto. Ok, em termos de contas, vamos fazer então uma coisa que é o primeiro, que é que no nosso exemplo é o Stewie Griffin, que é o utilizador 1001. Basicamente tem 25 moedas de ouro. E o nosso Darth Vader, como é um gajo muito mauzinho, tem muito mais dinheiro aqui. Portanto, nós vamos executar isto. Não há aqui nenhuma dúvida. Pronto. Entretanto, eu vou inserir aqui umas permissões para o meu utilizador. Atenção que vocês, quando correrem este exemplo, corram, mas coloquem aqui o valor, este nesse caso é o meu, mas vocês coloquem o que seria o vosso utilizador quando vocês fazem o login no SQL Server. Neste caso, eu estou a dizer que eu tenho permissões para ver o saldo, mas que não quero ter permissões para fazer transferências para depois poder exemplificar. Ok, entretanto avanço e vou então pedir só para ver cada uma das três tabelas, só para vermos mais uma vez o que é que nós tínhamos. Portanto, pessoa 10 e pessoa 20, Stewie e Darth Vader. E o Stewie, aliás, estas duas primeiras contas são do Stewie. A segunda é que é do Darth Vader. Por acaso enganei-me em cima quando mencionei, mas não há problema. A primeira tem 25 moedas de ouro e a outra, esta última aqui, tem 100 moedas de ouro e é isso que nós vamos mais à frente então fazer a transferência. De lembrar então que a data de registro ele gerou automaticamente esta data mesmo quando nós não colocamos essa informação, o que em termos da app nós não temos que nos preocupar com este campo. Portanto, isto aqui seria o drop se eu já tivesse criado isto. Eu vou então criar aqui Espera aí, desculpa. Vou fazer antes assim. Dá mais trabalho. Ok. Portanto, eu vou criar aqui um procedimento em que basicamente eu peço para ver o saldo. Eu digo qual é que é a pessoa e basicamente ele vai mostrar o saldo das várias contas. Eu tenho que verificar se ele tem permissões e eu para isso crio aqui uma variável só para armazenar a permissão, se ele tem permissão ou não. E depois peço um select e eu coloco lá dentro o resultado de verificar se ele tem aquele bit de allow cbalance, que é se permite ou não ver o saldo, alguns daquela tabela de permissões, onde o utilizador é igual ao meu utilizador atual, o utilizador para onde eu estou a correr isto. Portanto, estes prints são apenas prints, não é só para fazer debug. Se eu por acaso não tiver as permissões, ele vai dizer que não tenho permissões e manda-me embora. Se por acaso tiver permissões, ele simplesmente mostra-me todas as contas onde eu tenho permissões e no final retorna aqui uma mensagem de texto. Eu faço este ret OBS exatamente para retornar sempre uma mensagem de texto para além da mensagem habitual que nós poderemos retornar diretamente no sort procedure. Às vezes retornar em texto é mais fácil para a app, porque a app simplesmente retorna esta string que é mais fácil para mostrar diretamente ao utilizador em vez de mostrar um código maluco qualquer, tipo um 2, 3, 4, 5, que depois o programador tinha que andar a tentar perceber cada um deles o que é que cada um era. Portanto, eu vou então executar este start procedure
executar a criação, lá está. Depois tenho aqui um Store Procedure para transferir dinheiro. Tem a conta de origem, a conta de destino, a quantidade de moedas de ouro que eu quero transferir, não tem nada de mais. E ele também faz o mesmo sistema, portanto verifica se eu tenho permissões para as transferências, fazendo então o select através na tabela de permissões para o utilizador que está a correr isto. Se eu não tiver permissões, ele manda-me embora. Caso contrário, ele, atenção que não estou a usar transações, é de propósito, ele faz então aqui o update da primeira conta e retira o dinheiro desta primeira conta de from. Eventualmente ele depois aqui registra os erros, e se houver aqui um erro, como é o caso de, por exemplo, tentar fazer um update a uma conta diferente de 1, atenção, não metam menor do que 1, metam diferente de 1, porque podem ter um azar brutal e este update atualizar mais do que um registro. É assim, eu posso vos dizer que por experiência própria às vezes isso acontece. Portanto, se vocês virem, metam diferente de 0, se vocês desculpem, diferente de 1, se esperarem que o resultado seja 1, para todos os outros valores serem considerados como erro, ok? Depois ele simplesmente dá-me um erro que eu posso eventualmente usar como debug e depois faço outra vez um novo update, mas à conta de destino, para colocar lá então as moedas de ouro e faço novamente a validação a verificar se apenas foi um único registro que foi alterado. Se tudo correr bem, retorno e digo que correu tudo bem. Pronto. Entretanto, eu vou então executar a criação deste Store Procedure e vamos então experimentar estes exemplos. Ok, até agora tudo bem. Para executar então este Store Procedure, eu vou então dizer que a pessoa é a pessoa 20, que era o Darth Vader, se vocês se lembram, e eu vou pedir para executar então este Store Procedure para ver o saldo, e isto vai correr bem, porque não deve haver problema. Ora, o Darth Vader tem 1000 euros de saldo. Se eu tentar meter o outro utilizador, que era o Stewie, eu vou ver que ele, por acaso, até tem duas contas, que era a 25 moedas de ouro. Eu disse euros, mas vamos lhe chamar moedas de ouro. E na outra conta tinha 123 euros. Isto então, vamos só aqui fazer um refresh. E nesta tabela, se por acaso tivermos aqui na tabela de permissões, eu vou tentar editar e alterar aqui o C-Balance para 0. Se eu tentar então executar isto, o que me vai acontecer executando ele vai se queixar a dizer não tenho permissões para ver então para ver o saldo da pessoa. Portanto, eu alterei as permissões deste utilizador que sou eu aqui e de repente deixei de ter permissões para isto. Portanto, isto aqui é uma situação muito habitual se nós utilizarmos isto em ERPs ou qualquer coisa, ter este tipo de tabelas de permissão por regra de negócio, não tanto ao nível da tabela, mas ao nível de uma operação de negócio. Finalmente, o último exemplo então, como já falámos durante quase toda a sessão, é então transferir dinheiro. Portanto, nós vamos transferir da conta do Stewie para dentro da conta do Darth Vader, porque a força é forte e rouba dinheiro. E vamos então tentar executar isto. Eu estou a fazer estes dois selects aqui no início e no fim, só para nós sabermos o estado antes e o estado depois de cada uma das contas. E eu vou pedir também para meter os resultados em texto, só para metermos isto sequencialmente e conseguirmos ver tudo de seguida. Portanto, vamos então executar isto. E a primeira reação que ele vai ter é não vai gostar. Okay? Portanto, ele vai me dizer que o utilizador vai ter, o utilizador 202 vai ter esta... vai ter então este... desculpa lá. Ok. Assim sim. Portanto, isto são as contas no estado original. Ele descobre que não tem permissões e as contas no estado final vão ser exatamente iguais. Ok? Portanto, isto seria o normal. Eu vou ter que alterar aqui nas permissões, que tenho permissões para então escrever, para então fazer a transferência. Vou então novamente executar a transferência e atenção que eu pedi para executar a transferência retirando 10 moedas de ouro e eu retirei 25 moedas de ouro daqui e coloquei 15 moedas de ouro, passou para 15 e este que tinha 100 passou para 110. Ok? Pronto. Eu vou executar mais uma vez. Isto vai correr mais uma vez bem, não há problema. Eu passei a ter aqui 5 aqui e 120 aqui, mas se eu agora tentar correr novamente, eu vou ter aqui um erro.
Ok? Então, o stored procedure vai tentar alterar isto, vai dar um erro e depois o próprio stored procedure vai retornar a dizer que houve um erro e o erro vai ter este texto. Ok? E este texto poderia ser mais simpático, aqui é apenas debug, mas poderia ser um erro a dizer o utilizador não tem saldo. Ok? Portanto, basicamente a demonstração é apenas esta. Marcelo, tens Oi. algumas perguntas? Deixa eu ver aqui. Não, não temos nenhuma pergunta não, André. Tá Ok. tudo tranquilo aqui. Epá, incrível. Ou correu muito bem ou está toda a gente a dormir. Espero que não. Ok, Não, então, acho que todo pronto, mundo sendo entendeu. Não, todo assim, mundo entendeu. Acho que tá tranquilo. Todo mundo entendeu aqui. Ninguém levantou a sendo mão, assim, ninguém tá falando nada. ok, perfeito, Marcelo. Sendo assim, olha, eu agradeço desde já a tua ajuda, agradeço a toda a gente terem ficado aqui a ouvir-me. Esta gravação depois vai ficar disponível juntamente com as outras, todas vai haver alguma informação sobre isso. Eu vou passar agora aqui ao Marcelo para apresentar então a próxima sessão. Muito Ok. obrigado então, Marcelo. Ok, obrigado você, André. Pessoal, então não esqueçam de, quando vocês encerrarem a sessão, de fazer a pesquisa e quem quiser, já estamos começando, o Marcos já vai começar a sessão do Thiago, tá ok? Obrigado, pessoal. É isso.